Olá pessoal, eu vou comentar hoje em relação à questão do vídeo que foi divulgado com a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação às meninas venezuelanas. Vou primeiro tratar em relação à idoneidade do vídeo em si, vou comentar sobre as implicações dessa fala e por fim vou comentar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que todas as redes sociais retirassem o vídeo do ar e os comentários ligando a fala do presidente a pedofilia, a uma conduta pedófila. E vamos entender tudo isso, vamos entender o contexto dessa situação toda. Bem, primeiro, primeiro é importante dizer que o vídeo é idôneo. O vídeo não foi editado, o vídeo não foi cortado, não há nenhuma... A fala foi de fato aquela, né? O presidente, ao se referir às meninas, ao explicar a situação, ele disse que estava passeando de moto, passou em frente a uma casa, viu meninas de 14 e 15 anos arrumadas, deu uma volta, voltou e ele usou a expressão, pintou um clima e ele pediu para entrar na casa dessas meninas e por fim ele disse por que meninas de 14 e 15 anos estariam arrumadas no sábado de manhã para ganhar a vida. Esta foi a fala dele em um podcast, isso não foi editado, isso não foi modificado, certo? Esse é o primeiro ponto. Daí já se extrai duas situações. Primeiro, que se ele tivesse verificado que essas meninas poderiam estar em uma situação de exploração sexual, ele tinha o dever legal e moral de denunciar esse local para que o Ministério Público pudesse investigar e retirar essas meninas dessa situação. Ele não o fez. Segundo ponto, a instituição que cuida dessas pessoas que estão vindo da Venezuela e estão no nosso país aí como refugiados, essa instituição afirmou que essas meninas estavam arrumadas porque naquele dia tinha sido feita uma ação para uma pessoa que cuida de questões estéticas, cabeleireiro, maquiagem, tinham ido até o local e, portanto, essas meninas estariam arrumadas em razão dessa ação social. Então, há uma questão também aí nessa situação, nessa fala, há uma problemática nessa fala do presidente, no sentido de que ele difamou essas meninas, ele fez uma afirmação em relação a elas que não é verdadeira e que ele tinha condições de verificar que não era verdadeira, até porque, como eu acabei de mencionar, se ele tivesse verificado que ali poderia estar ocorrendo, né, seria uma casa voltada à exploração sexual infantil, ele tinha o dever de ter denunciado e ele não o fez. Não há nenhuma denúncia em relação a esse local junto ao Ministério Público feita pelo presidente da República. Então temos essas duas situações, né? Ele fez uma afirmação inverídica em relação a uma situação que ele tinha condições de saber que aquilo não era verdade. Inclusive, essa visita foi televisionada, foi transmitida pela CNN ao vivo. Então, ele sabia do que se tratava. Ele sabia qual era o contexto do porquê que aquelas meninas estavam arrumadas. O que nos leva a concluir que, na verdade, ele criou essa história, ele modificou uma história real, o fato dele ter ido até a casa, dele ter visto essas meninas, e ele transformou em uma história de exploração sexual para fins eleitoreiros, nos mesmos moldes, com a mesma tática utilizada recentemente pela ex-ministra Damares, que fez aquela fala absolutamente abjeta, trazendo informações inverídicas em relação à exploração sexual de crianças e de uma forma grotesca o fez na frente de outras crianças em um discurso dentro de uma igreja falando sobre sexo oral e sexo anal na frente de uma série de pessoas e de crianças. Enfim, o contexto da fala do presidente é problemático de diversas maneiras e o implica de muitas formas. O preconceito que ele demonstra na sua fala tanto é uma questão xenofóbica, porque ele fez isso e falou isso em relação a pessoas que estavam, né, que são oriundas da Venezuela, então ele se sentiu confortável em fazer essa observação, em depreciar essas pessoas,
por conta da sua origem, e isso é uma questão de xenofobia, e segundo, que ele difamou essas meninas, dizendo que elas poderiam estar ali em uma situação de exploração sexual, quando na verdade elas são pessoas que estão ali vivendo de forma idônea, estavam apenas participando de uma ação social. Temos toda essa problemática em relação à fala, né? A possibilidade, que me parece muito clara, de que na verdade ele acabou mentindo na forma de trazer essa informação com fins eleitoreiros. Bem, como essa fala foi divulgada, e em especial essa expressão que ele utilizou pintou um clima, e aí eu resolvi entrar, essa expressão que todos nós sabemos o significado, todos nós já utilizamos em algum momento da nossa vida e nós sabemos qual é a conotação. Quando pinta um clima é quando você se interessa por alguma pessoa e tem um cunho sexual. Quando você tem um interesse, quando você olha para aquela pessoa e pensa, poxa, vou investir. Esse é o conceito que que todos nós sabemos que deve ser dado a uma expressão como essa. Pintou um clima significa que você tem um interesse sexual em alguma pessoa. Devemos lembrar que o atual presidente tem 67 anos, é um homem casado e estava se referindo a crianças, né? No sentido jurídico do termo, criança vai até os 12 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos de idade, são jovens adolescentes, que é importante lembrar, recém-saídas da infância. Então, o fato de o nome que se dá à atração sexual que ocorre entre pessoas adultas e crianças é pedofilia. Pedofilia é uma doença e é diagnosticada, existe um CID, é uma doença que pessoas adultas têm que desenvolvem interesse por crianças. Então, toda essa fala, toda a divulgação que foi feita do vídeo, construindo essa ligação entre a fala do presidente e a ideia de pedofilia, se dá por conta disso, por conta desta afirmação que ele fez, que tem sim, e não há como fugir disso, a fala dele não está descontextualizada, não foi inventada por ninguém. Ele disse isso e tem uma conotação sexual em relação a crianças, né, a meninas de 14 e 15 anos. Bem, ele criou essa situação para si mesmo. Ninguém o obrigou a dizer esse tipo de absurdo. Ele falou, certo? Então, as pessoas criticarem, o fato das pessoas criticarem e dizerem que ele não poderia ter dito o que ele disse porque pessoas adultas que se interessam por crianças são pedófilas, então, essa afirmação ela é coerente. Existe um elo de lógica entre o que as pessoas estão falando e o que a fala do presidente representa. O que aconteceu? Os advogados do presidente ingressaram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, requerendo que fosse retirado do ar toda e qualquer divulgação desta fala, ligando o presidente à ideia de pedofilia. O ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, entendeu que se trata de uma espécie de violação à liberdade de expressão, retirar do contexto, isso é o que está dito no voto, retirar do contexto da fala do presidente, que na verdade visava narrar uma situação, e trazer isso para uma ideia de que ele seria um pedófilo. Bem, há algumas questões a interpretar em relação a esse voto do ministro Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão, como todos os direitos fundamentais, possui um caráter dúplice, ou seja, é um direito e é um dever. É um direito de todos nós expressarmos a nossa liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, nasce para o Estado o dever de preservar, de não impedir esta liberdade de expressão, e também para os demais, e é o que nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nasce para as demais pessoas, para todos nós, o dever de respeitar a liberdade de expressão das outras pessoas também.
Esse é o conceito, esse é o fundamento que ele utilizou na sua decisão, no sentido de dizer que as pessoas que estavam fazendo essa afirmação, que estavam ligando a fala do presidente a uma ideia de pedofilia, que na verdade estariam aí se valendo da liberdade de expressão para afetar, para atingir a honra do presidente, e que a liberdade de expressão, como todos os direitos fundamentais, possui limitações. E uma das limitações é a ofensa à honra das outras pessoas. Você não pode se valer da liberdade de expressão para ofender e atacar outras pessoas, que é o perfeito caso, o mesmo entendimento no sentido que foi utilizado com o deputado Daniel Silveira, e que muitas pessoas que apoiam o presidente não entenderam que fosse algo legítimo, certo? Cercear a liberdade de expressão, porque no entendimento das pessoas o deputado teria o direito de falar todos aqueles descalabros e absurdos que ele fez naquele discurso transmitido ao vivo, no qual ele atacou os ministros, instigou as pessoas também a atacar os ministros, fez uma série de ofensas terríveis à honra dos ministros, mas ele foi amplamente defendido, inclusive pelo presidente da República. Então, agora o ministro Alexandre de Moraes, um dos ofendidos pelo deputado Daniel Silveira, ele deu essa decisão no sentido de dizer que todas as plataformas deveriam retirar, porque esta fala, o fato do presidente fazer esta fala não o colocava numa esfera de interpretação possível, como não é possível afirmar em razão dessa fala dele que ele de fato seria um pedófilo. Bem, a interpretação do ministro Alexandre de Moraes é uma interpretação protetiva, é uma interpretação que visa preservar a honra das pessoas. Ele fez uma interpretação do contexto da fala do presidente, entendendo que o presidente estava só narrando uma história, mas que na verdade ele não teve uma conduta que o classifique especificamente como um pedófilo, e que portanto não seria correto, não seria justo e adequado aliar, né, a imagem do presidente a esse conceito, que é um conceito extremamente danoso e gravoso à imagem de qualquer pessoa. Contudo, há de se fazer uma observação em relação a essa decisão. Diferentemente do caso do deputado Daniel Silveira, que ofendeu largamente, de forma muito grotesca, os ministros e a honra dos ministros, trazendo inverdades e fazendo afirmações e instigando as pessoas a agredir tanto os ministros quanto a própria corte, o que as pessoas estão fazendo em relação à fala do atual presidente é questionar o que ele quis dizer com a expressão "pintou um clima". E, no meu entendimento, esses questionamentos não violam a liberdade de expressão porque são absolutamente legítimos. O presidente da República é uma pessoa pública e é absolutamente inaceitável, até por uma questão do cargo que ele ocupa, ele narrar uma história e no meio desse contexto ele dizer que de alguma forma ele se interessou por meninas de 14, 15 anos, porque foi ele que falou isso. Não é as outras pessoas, não somos nós que estamos comentando sobre esse tema que estamos colocando palavras na boca dele. Ele falou isso. Se ele falou, ele tem que se explicar. Ele tem que explicar à nação por que ele, um homem de 67 anos, casado, achou razoável contar uma história em que ele se interessa sexualmente, porque foi a conotação da fala dele, é a interpretação que se extrai da fala dele. Ele disse isso. Nós não estamos dizendo, não é as pessoas que estão vendo e compartilhando e questionando que estão colocando palavras na boca dele. Ele usou essa expressão. Então cabe sim a ele dar uma explicação à nação, e uma explicação que seja razoável. E na verdade, a única explicação razoável é ele admitir que mentiu. Ele admitir que se empolgou contando uma história, que ele queria trazer ali um verniz de verdade, mas que na verdade ele sabia que não era aquilo que ele estava falando, que não tinha correlação com a verdade, aquilo que ele estava dizendo. Ele acabou se empolgando e falou bobagem. Porque quem acaba tentando criar factoides se enrola. Então, o mais legítimo
A única saída verdadeiramente honesta seria ele afirmar, ele dizer, ele reconhecer que, na verdade, a história não era essa, que ele acabou floreando, inventando histórias e no momento em que ele falou, ele se embaralhou, vamos dizer assim, e usou uma expressão totalmente infeliz. Seria a única forma honesta de lidar com essa situação. Então, deixo aqui essa reflexão em relação ao caso, entendo a preocupação, acho uma preocupação extremamente digna e deixo aqui o registro, né? Acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele acabou protegendo pessoas que sempre o atacaram e o atacaram de forma muito desleal, muito grotesca, já utilizei esse termo e repiso porque foi exatamente isso, mas com todo o respeito acadêmico que se deve ao ministro, entendo que a decisão não foi de todo acertada, no sentido de que ninguém está inventando coisas, as pessoas estão questionando algo que é absolutamente legítimo. A fala partiu do presidente, não há uma descontextualização, porque o vídeo não foi editado, o recorte foi feito exatamente nos termos da fala do presidente. E o que está sendo questionado foi trazido pelo próprio presidente. Então, ainda que exista esta preocupação em relação à liberdade de expressão, ter essa conotação da liberdade também negativa, ou seja, do dever das demais pessoas de respeitarem a liberdade das outras, não entendo que haja uma violação na liberdade de expressão do presidente pelo fato das pessoas questionarem o que ele quis dizer. Ele tem o direito de falar coisas com as quais nós não concordamos? Sem dúvida, e ele o faz diariamente. Contudo, ele trazer uma história como essa, isto é algo que ele deve essa explicação à nação e uma explicação que seja crível, uma explicação que seja lógica e aceitável, porque é muito sério o chefe da nação contar uma história na qual ele teve um interesse sexual em relação a outras, a crianças, a meninas de 14 e 15 anos. Isso não pode mais ser utilizado como um mote de campanha. Exploração sexual infantil não é uma brincadeira para que as pessoas fiquem utilizando, criando histórias e factoides para tentar se valer disso politicamente. É isso. Obrigada.